Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de abordar brevemente a matemática feita por Platão e Aristóteles. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, depois desse vídeo, vai lá na área dos comentários falar comigo, apresentar suas dúvidas, comentários, se você gostou do vídeo, ou mesmo sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados no canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que esteja interessado na parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é tratar brevemente da influência de Platão e de Aristóteles na matemática grega. Há um vídeo neste canal no qual eu apresento a geometria grega do século V a.C., inclusive o card deve estar aí no alto da tela, e também há um outro vídeo no qual eu abordo brevemente os problemas clássicos atenienses. Neste vídeo em particular, eu lembro que esses problemas começaram a ser abordados com mais veemência a partir da fundação da academia. E a academia foi fundada pelo filósofo Platão quando este retornou da Itália. A fundação da academia acontece em 387 a.C. E quando Platão funda a academia, ele já tinha contato com alguns estudiosos pitagóricos, ou seja, alguns discípulos de Pitágoras. O interesse de Platão por matemática surgiu a partir dos encontros com Arquitas e Filolau. Esses eram dois estudiosos pitagóricos e foram fundamentais para despertar a paixão, ou melhor, o interesse de Platão por essa ciência. A matemática, em particular, assume um papel bastante importante no currículo da academia, bem como nas pesquisas ali desenvolvidas. É preciso lembrar que a academia tinha muito mais cara de universidade, embora não seja bem esse o melhor termo para definir a academia, mas ela tinha uma visão voltada para o ensino e para a pesquisa, diferentemente dos pitagóricos, que procuravam muito se focar na parte mística da matemática, meio como para explicar o universo a partir da matemática. As preocupações matemáticas de Platão eram principalmente geométricas, e isso tem uma certa razão. Os problemas clássicos atenienses, que eram dobrar o cubo, a trissecção do ângulo e a quadratura do círculo, na época que Platão fundou a academia e iniciou seus estudos junto com seus discípulos, estavam em plena discussão, eram objetos de discussão, não havia uma solução para eles ainda. Então faz todo sentido para Platão, ao procurar estudar matemática, focar exatamente naquilo que estava em voga naquela ocasião. Além disso, Platão estava bem mais preocupado com geometria porque o espaço que nos cerca, bem como suas imperfeições, são mais facilmente traduzidos em termos geométricos. Contudo, no currículo ideal platônico, a aritmética, ou seja, a manipulação com números, é um objeto de estudo primordial. E, novamente, isso precisa ficar bem claro, a academia foi uma das molas propulsoras da matemática enquanto ciência. Os acadêmicos, ou seja, os primeiros estudiosos da academia de Platão, estavam muito mais preocupados em desenvolver a matemática enquanto ciência para poder lidar melhor com o meio que nos cerca do que os pitagóricos, que tentavam explicar o universo utilizando a matemática como uma espécie de religião. Ao analisarmos os estudos que foram promovidos na academia, há de se destacar a geometria eudoxiana, ou seja, a geometria que é atribuída a Eudoxo de Cnido. Eudoxo de Cnido é este senhor que você está vendo na tela, e ele abordou o problema dos incomensuráveis, ou seja, daquelas magnitudes que não podiam ser medidas com uma unidade padrão, ou seja, aquilo que posteriormente seria chamado de irracional. Eudoxo era geômetra, astrônomo, físico, jurista, e ele aprendeu geometria com Arquitas e filosofia com Platão.
Ele era pobre e dependeu de auxílio financeiro para viajar ao Egito, em particular a Alexandria, bem como para manter suas idas a Atenas. Ele morava nos arredores de Atenas e precisava constantemente deslocar-se para a cidade para ir à academia. Há indícios não confirmados, isso ainda causa uma divisão entre os historiadores, de que ele foi fundamental para a construção de dois resultados muito importantes no Elementos de Euclides. A primeira grande contribuição que é atribuída a Eudoxo foi a solução dos problemas dos incomensuráveis, ou seja, como é que nós podemos trabalhar com o incomensurável. Para isso, para entender o que ele fez, é necessário que nós lembremos de algumas definições euclidianas. Uma relação entre duas magnitudes de mesmo tipo, devida aos seus tamanhos, é uma razão. O tamanho relativo de uma magnitude, nos termos da segunda magnitude de mesmo tipo, é uma razão da primeira para a segunda. Então, o que Euclides dizia é: se você tem duas grandezas, se elas são do mesmo tipo, então você pode compará-las de alguma maneira. E essa comparação, quando você consegue estabelecer um certo número, uma certa proporção, é chamada de razão. Mas é necessário lembrar que as magnitudes precisam ser do mesmo tipo. Ou seja, se é uma unidade de medida linear, eu só posso comparar com unidade de medida linear. Se é unidade de peso ou de massa, eu só posso comparar com outra unidade de peso ou de massa. Duas magnitudes ainda vão ter uma razão em relação à outra se elas são capazes de exceder a outra quando multiplicadas. Ou seja, eu consigo estabelecer uma razão entre duas magnitudes comparadas com uma terceira se um múltiplo dessas magnitudes for maior do que essa terceira. Porém, este conceito de proporção não é o ideal para trabalhar com incomensurável. Dessa forma, Eudoxo, quando vai fazer um comentário nos Elementos de Euclides, ele vai registrar um conceito diferente para a proporção. O conceito que ele registra, traduzido hoje em termos modernos, é o seguinte: se eu tenho quatro magnitudes que eu vou chamar de D1, S1, D2 e S2, nós vamos dizer que elas estão na mesma razão, a primeira para a segunda e a terceira para a quarta, e aí a gente vai indicar com esta igualdade, se, dado dois inteiros positivos, M e N, uma das situações a seguir ocorrer. Se MD1 for maior que NS1, isso é equivalente a dizer que MD2 é maior que NS2. Se MD1 for menor que NS1, isso é equivalente a dizer que MD2 é menor que NS2. E se MD1 for igual a NS1, então isso é equivalente a dizer que MD2 é igual a NS2. O que é necessário destacar aqui é que essas três equivalências fazem sentido, porque na realidade o que está sendo dito é o seguinte: quando nós temos essa igualdade, hoje nós sabemos que D2 e S2 na realidade são múltiplos de D1 e S1, só que eles são multiplicados pelo mesmo número. Ou seja, se D2 é um N D1, o S2 também vai ser o mesmo N vezes S1. E aí perceba que na realidade, quando eu mostro essa equivalência, eu estou dizendo que eu estou multiplicando este elemento e este elemento por um mesmo número e, portanto, não faz sentido perder a desigualdade ou a igualdade, como a gente observa no item C. Então, de fato, este conceito de razão leva a um conceito de proporção que é muito mais próximo daquilo que nós utilizamos atualmente. Então, para mostrar como é que nós trabalhamos com incomensuráveis, eu irei fazer o seguinte: eu vou pegar esse resultado, essa proposição, que estava no livro 6 de Euclides, a proposição 1, vou prová-la para o caso dos comensuráveis, e aí mostrar como é que eu estendo essa ideia de proporção para poder lidar com incomensuráveis. A proposição diz o seguinte: dois triângulos com mesma altura têm áreas proporcionais às suas bases. Nesse caso, eu estou considerando os triângulos ABC e ACD. E aí Euclides representa os triângulos desta forma, inclusive com a altura compartilhada, para facilitar o entendimento. Para demonstrar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, no primeiro momento, supor que BC sobre CD, pensando nos comprimentos desses segmentos, que isso seja 2/3. Eu estou pegando essa fração de maneira aleatória, mas se fosse P sobre Q, o resultado sairia. É só para poder me adequar à figura que eu apresentei. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que
3 vezes o comprimento de BC é igual a 2 vezes o comprimento de CD. Então, a primeira coisa que eu irei fazer naquela figura é estender o lado BC até o ponto H, de forma que quando eu pego o comprimento de BC, isso vai ser igual ao comprimento de BG e, por sua vez, isso é igual ao comprimento de GH. Eu já vou voltar naquela figura para mostrar exatamente como é que isso fica representado. A segunda coisa que eu vou fazer também, e aí quando eu voltar para a figura eu mostro, eu vou estender o lado CD até o ponto K, de forma que, quando eu calcular os tamanhos de CD e DK, esses tamanhos são iguais. Então vamos olhar na figura só para identificar isso. Então veja, o que eu tenho é o seguinte: eu vou estender esse lado BC até o ponto H, de maneira que BC, BG e HG tenham o mesmo tamanho. Agora eu vou estender o lado CD ao ponto K, de maneira que CD e DK tenham o mesmo tamanho. É isso que eu fiz até o presente momento. Daí, o que eu quero observar no primeiro momento é o seguinte: quando eu pego a área do triângulo ACK, lembrando da fórmula para a área de triângulos, isso é a base vezes a altura dividido por 2. Mas esta base CK é 2 vezes CD, vezes a altura, porque a altura desses triângulos é a mesma, eu posso considerar o mesmo segmento como altura, da forma como eles estão desenhados. Tudo isso dividido por 2. E isso então é 2 vezes a área do triângulo ACD. Ainda, quando eu calculo a área do triângulo AHC, isso é 3 vezes ao lado BC, porque veja, a gente precisa lembrar aqui que o lado CH vai dar 3 vezes BC, vezes a altura, que é a mesma para todos os triângulos, sobre 2. Mas isso aqui eu posso dizer então que é 3 vezes a área do triângulo ABC. E ainda, a área do triângulo AHC, isso é 3 vezes o comprimento do lado BC vezes a altura dividido por 2. Mas aí na proporção que eu peguei, 3 vezes o comprimento de BC é 2 vezes o lado de CD, vezes a altura dividido por 2. E isso, como nós calculamos anteriormente, é CK vezes a altura sobre 2. E, portanto, isso seria a área do triângulo ACK. Portanto, o triângulo ACD e o triângulo ACK têm a mesma área. Daí, o que eu estou dizendo então é que 3 vezes a área do triângulo ABC é igual a 2 vezes a área do triângulo ACD. E isso é equivalente a dizer então que a área do triângulo ABC dividido pela área do triângulo ACD é igual a 2/3. E perceba, neste momento eu encerro a proposição, porque o que eu queria mostrar é que as áreas guardam a mesma proporção que as bases dos triângulos. Então isso encerra o problema.
Perceba que eu fiz isso para o lado comensurável, que eu tenho uma fração. Observe que, em boa parte das minhas contas, se eu fizesse um maior, eu carregaria a desigualdade em toda a demonstração. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse considerado um menor ao invés desse igual. Eu também carregaria tudo isso na demonstração. Então, o que Eudoxo observou é que, para poder trabalhar com o incomensurável, basta fazer uma adaptação utilizando desigualdades em todos os resultados que foram feitos com o comensuráveis. Ou seja, dessa maneira, ele estende os principais resultados de Euclides para aquelas magnitudes que são incomensuráveis. A segunda contribuição de Eudoxo é uma técnica conhecida como método da exaustão, que é utilizada principalmente para calcular e definir a área do círculo. Esse método foi utilizado por Euclides e Arquimedes para estabelecer alguns teoremas a respeito de áreas e volumes de regiões limitadas por linhas curvas e superfícies. Não há evidências de que a ideia original desse método partiu de Eudoxo, só que o método aperfeiçoado que nós utilizamos hoje foi criado por ele. E além disso, com este método, Eudoxo provou que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma com mesma base e altura, e que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro de mesma base e altura. Para a gente entender um pouco do que se trata este método, eu vou dar uma observada de maneira geral sobre o método, fazendo algumas considerações para que a gente entenda como ele de fato funciona. Então, a base do método é a seguinte. Imagine que eu tenho um círculo, e aí eu tenho uma corda neste círculo, como está sendo destacado neste retângulo que você está vendo. Se nesta região circular, nesse pedacinho do círculo, ao invés de um segmento eu considerar 2, o excedente da área do círculo fora do novo polígono é reduzido em mais a metade. Imagine que eu tenha esta corda. Então eu tenho este pedaço do círculo aqui. Se eu, ao invés de considerar apenas uma reta, eu considerar 2 segmentos, esta área que está no círculo e não está neste novo polígono que surgiu, que agora eu tenho um triângulo, esta área, na realidade, é menos da metade da área que eu tinha originalmente, do setor, do pedacinho que eu estava considerando originalmente. Se eu, ao invés de considerar 2 segmentos, agora eu considerar 4, então a área do círculo que vai estar fora deste novo polígono é menor que metade desta área destacada em vermelho. E assim por diante. A base do método é essencialmente essa. E a partir daí, ele desenvolve o método. Como é que eu traduzo isso em termos matemáticos? Em termos matemáticos, a gente traduziria da seguinte forma. Se eu tenho 2 valores A e B, de maneira que A é maior que B, eu vou tomar um N pertencendo aos naturais, com exceção do zero, tal que NB é maior do que A. Isso é possível porque eu estou considerando coisas que podem ser comparadas. Então eu fixo A, eu vou multiplicar B por vários valores, e em um determinado momento o múltiplo de B se torna maior do que A. Sendo assim, eu vou considerar uma sequência. Então eu vou considerar a seguinte sequência. A sequência que eu vou levar em conta é dada da seguinte forma. O primeiro termo vai ser o próprio A. O segundo termo vai ser menor que a metade do A. O terceiro termo eu escolho de maneira que seja menor que a metade do segundo. E assim por diante. Se em algum momento encontrarmos um determinado termo AK, tal que N vezes esse termo AK, o mesmo N que eu considerei para fazer como múltiplo de B, se isso ficar menor que A1, então
O que eu vou poder afirmar é o seguinte. NB eu escolhi de maneira que fique maior do que A. Então, o NB é maior que o A1, que seria o primeiro termo da sequência. Mas isso é maior que NAK. E, portanto, este AK ficaria menor do que B. Ou seja, nessa sequência eu ia dividindo, de maneira que num determinado termo, esse termo ficaria menor do que o próprio B. E aí, para nós mostrarmos que é isso que acontece, eu vou considerar o seguinte. A primeira coisa que é possível mostrar utilizando indução finita, eu não vou fazer a demonstração aqui, mas é possível mostrar sem grande trabalho, por sinal, é mostrar que quando eu considero m dividido por 2 elevado a m, isso fica menor que 1 para todo m natural, m maior que 1. Além disso, eu quero observar o seguinte. Se esse termo k que eu peguei for maior do que ele, então o k seria um n mais um valor p. Esse p é um número inteiro e o que eu sei é que este p está entre 1 e o próprio k. Daí, nessa circunstância, o n seria igual a k menos p. Ou seja, considerando que eu tenho encontrado aquele termo, k menos p vezes ak seria menor que o primeiro termo da sequência, que era o próprio a. Mas isso significa que, e aqui eu vou pegar o maior valor possível que eu estou considerando a construir a sequência. Ou seja, perceba que a sequência eu sempre estou pegando o termo posterior como menor que a metade do termo anterior. Eu vou supor que é igual. Eu sei que eu estou pegando algo menor, mas vou supor que é igual, só para mostrar como essa sequência de fato encerraria. Se eu chego a um determinado momento em que isto ocorre, então eu tenho que k menos p, aqui eu vou pegar exatamente a metade, então seria a dividido a 2k menos 1. E por que 2 elevado a k menos 1? Porque na primeira vez eu estou pegando o próprio a. Então, quando k é igual a 1, eu tenho a. Quando k é 2, ou seja, o termo a2 é a dividido por 2, que é 2 elevado a 1. Quando k é 3, no fundo, é metade da metade. Então, a dividido por 4, que é 2 ao quadrado. E assim por diante. Isso, então, ficaria menor do que a. Eu estou partindo do pressuposto que a é um número não nulo. Então, eu cancelo este a. E aqui o que eu vou concluir, então, é que k menos p é menor que 2 elevado a k menos 1. O que me implicaria em dizer, então, que k é menor que 2 elevado a k menos 1 mais p. E este resultado, quando eu volto para essa expressão, me leva ao fato de que este m que está aqui vai ser negativo. E é aqui que eu teria, então, um problema, porque a princípio esse n eu estou considerando como um número natural não nulo, o que seria, então, um absurdo. Portanto, este termo k que eu estou considerando, ele vai ser sempre menor ou igual a n, ou seja, essa sequência se encerra. Este, então, é aquilo que nós chamamos de método da exaustão e é a segunda grande contribuição traga por Eudoxo. As definições de razão e proporção que foram criadas por Eudoxo e Euclides permitem demonstrar o fato de que a área de polígonos regulares é proporcional ao quadrado de seu lado. Para exemplificar isso, eu vou verificar o que acontece quando eu trabalho com um hexágono. Mas o que eu fizer aqui por hexágono vale para outros polígonos regulares. Quando nós trabalhamos com um hexágono, e aí eu estou pensando um hexágono regular, significa que os 6 lados têm o mesmo tamanho, que eu vou chamar de L. Aí todo polígono regular
hoje é sabido, pode ser escrito dentro de um círculo. Então, eu vou pegar o centro desse polígono, que seria o centro do círculo que circunscreve o próprio polígono. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que, em particular, quando eu determino esse círculo, isso vale somente para polígonos regulares, você acaba observando que o raio deste círculo vai ter tamanho L também. E isso leva então à definição de um elemento geométrico chamado de apótema. Em particular, perceba o seguinte: quando eu for calcular a área deste hexágono, perceba que com estes dois raios eu tenho um triângulo. E perceba que eu poderia formar desta maneira 6 triângulos. Ou seja, eu tenho 6 triângulos que juntos dariam a área deste hexágono. Veja, mas a área de cada um desses triângulos é dado por base, que é L, vezes a altura, dividido por 2. No caso do hexágono, são 6. E, portanto, eu teria 6 vezes o lado, vezes a altura, sobre 2. E 6 vezes o lado é o que a gente chama de perímetro. Então, seria o perímetro vezes este apótema, que seria a altura de cada um desses triângulos, dividido por 2. Evidentemente, quando eu tenho o perímetro dividido por 2 somente, é o que a gente chama de semiperímetro. Mas, neste caso, a fórmula para o hexágono seria o perímetro dele vezes o apótema dividido por 2. Isto vale para qualquer polígono regular, mas, em particular, este apótema é a altura deste triângulo. E aí perceba que, nesse sentido, como eu estou com um triângulo equilátero, na realidade, este apótema divide a base em 2. Portanto, se eu observar que aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu vou concluir que eu tenho um triângulo retângulo cujo cateto é A, então A ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Isso dá a hipotenusa, que é L quadrado. E, portanto, eu tenho que isso dá A ao quadrado mais L quadrado sobre 4 é igual a L quadrado. E isso me leva a dizer, então, que A ao quadrado é igual a L quadrado menos L quadrado sobre 4. E, portanto, A ao quadrado é dado por 4 L quadrado menos L quadrado sobre 4. Ora, isso me leva então que A quadrado é dado por 3 L quadrado sobre 4 e, portanto, o apótema seria L raiz de 3 sobre 2. E aí o que eu quero observar é o seguinte: se eu estou com o hexágono, neste caso, o que eu estou observando é que a área do hexágono vai ser o perímetro, então vou voltar com 6 vezes L, vezes o apótema, que é L raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Então, isso me daria 6 por 2, 3, então ficaria 3L quadrado raiz de 3 sobre 2. Logo, a área deste hexágono seria proporcional ao quadrado de seu lado. Eu posso fazer isso para qualquer polígono regular, considerando a fórmula geral da área de um polígono regular. Então, se eu estendo isso para outros polígonos, eu encontro o mesmo resultado que eu vejo aqui para o hexágono. Um outro resultado que pode ser demonstrado a partir do método da exaustão é que a área de regiões curvilíneas é proporcional ao quadrado do comprimento de uma corda. E é justamente disso que sai a ideia de que a área do círculo vai ter que ser proporcional ao quadrado do seu diâmetro, tendo em vista que o diâmetro é uma corda. E aí, quando nós trabalhamos com a ideia de que diâmetro é 2 vezes o raio, vai sair que a área de um círculo é proporcional ao quadrado do seu raio. Isso também leva ao fato de que a área de 2 círculos são proporcionais aos quadrados, os tamanhos dos seus diâmetros. Esse resultado havia também sido utilizado por Hipócrates bem antes, mas é Eudóxo que vai trazer uma demonstração formal para isso, ou um caminho para a demonstração deste fato. Então vamos verificar, utilizando uma linguagem moderna,
como Eudoxo provou este fato? Então aqui você está vendo 2 círculos e à medida que for necessário eu vou referenciar as figuras que estão na tela. Então para a gente demonstrar isso, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou considerar os círculos que você está vendo, AB, gama, delta, que seria esse círculo menor, e EZ, H, θ, 2 círculos com diâmetros dados por B delta, como você está vendo na tela aí, θz, respectivamente. E aí, esta prova será feita por absurdo. Então, eu vou supor que suas áreas não sejam proporcionais aos quadrados de seus diâmetros. Eu vou supor que isso não ocorre. E isso me leva, então, a uma possível hipótese que é a seguinte. Já que a área desses círculos não são proporcionais aos quadrados de seus diâmetros, então se eu pensar em algum tipo de igualdade envolvendo esta razão, então se aqui eu considero a área do círculo, este D ele vai ser ou maior ou menor que a área do círculo maior. Eu vou supor no primeiro momento que esse D é menor que a área do círculo maior. Então, só para registrar. O C é a área do círculo menor, então a área do círculo AB, gama delta. E eu vou supor que D é um valor menor que a área do círculo maior. Evidentemente, eu estou supondo que D é um valor positivo. Então, isso posto, num primeiro momento, eu vou considerar o quadrado EZ, Hθ. Note que este quadrado tem metade da área do quadrado que contém o círculo e tem área maior que a da metade do círculo. Para que isso fique mais visível, eu vou traçar essa linha pontilhada vermelha. Então perceba que esse quadrado maior pontilhado que contém o círculo, ele passa a ser dividido, ao considerar o diâmetro e esse traçado pontilhado vermelho, em 4 quadrados menores. E perceba que o quadrado interno ao círculo, ele acaba sendo dividido em 4 triângulos. A área desse triângulo e a área desse triângulo vai dar exatamente a área de um quadrado. E a área desse triângulo e a área deste triângulo dá outro quadrado. Ou seja, quando eu somo a área do quadrado menor,
isso é equivalente a 2 quadrados dessa subdivisão do maior. Por isso que eu vou dizer que a área do quadrado menor interno é metade da área do quadrado que contém o círculo. E ao mesmo tempo, como você pode observar na figura, a área desse quadrado é maior que a área da metade do círculo, é maior que a área de um semicírculo. Continuando a demonstração, agora o que eu faço é o seguinte: eu vou bisseccionar os arcos EZ, ZH, H θ e θe nos pontos M, K, lambda e M. E isso então vai me gerar o polígono EKZ lambda θ NE. Então, voltando para a figura, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu tenho este quadrado. Eu vou pegar este arco, vou pegar o ponto M, que está na metade do arco, e vou considerar, então, esses dois segmentos. E a mesma coisa eu faço para os outros 3 arcos. Perceba o seguinte: na hora que eu considero agora esse polígono maior, EKZ, lambda, H, M, θ, M, perceba que a área que está no círculo e não está nesse polígono é menos da metade da área que estava no círculo e não estava no quadrado. Então, para registrar, a área do círculo que não está no polígono é reduzida a menos da metade. E aí o que a gente faz? Tem aquele polígono agora com 8 lados, você repete o processo, transforma num polígono maior ainda, você reduz a área do círculo que não está no polígono mais ainda, e você começa então a utilizar o método da exaustão. Então, repetindo esse processo, em algum momento, nós vamos encontrar um polígono tal que a área do círculo que não está nele é menor do que D. E isso basicamente é o método da exaustão. Por conveniência, e aqui neste caso eu não estou perdendo a generalidade na demonstração, eu vou assumir que tal polígono é o polígono, então, EKZ lambda θ NE. Agora, no círculo menor, AB gama delta, eu vou inscrever um polígono semelhante. E isso é possível de ser feito. Então, deixe-me registrar o polígono.
E este polígono, evidentemente, é semelhante ao polígono que está no quadrado maior. Daí, com um simples cálculo, eu já vou chegar no absurdo. Então, vamos recapitular o que foi feito até agora. Eu tinha o círculo maior. Peguei o polígono e inscrevi dentro deste círculo, mas eu fiz um polígono de maneira que a área que estava no círculo e não está no polígono, quando eu calculo o valor dessa área, é menor do que D. Uma vez que eu alcancei esse polígono, eu olhei para o círculo menor e inscrevi um polígono semelhante a este que está no círculo maior. Foi só isso que eu fiz. Tendo feito isso, eu posso observar o seguinte. De um lado, C sobre D é proporcional aos quadrados dos seus diâmetros. Mas, por outro lado, nós sabemos que as áreas de polígonos regulares são proporcionais aos quadrados de seus lados. Quando eu penso no quadrado de seu lado, o lado, na realidade, é o raio do círculo que o circunscreve. Portanto, eu posso dizer também que eles são proporcionais aos quadrados dos diâmetros dos círculos que os circunscrevem. Então, essa proporção, na realidade, é igual à área do polígono que está no círculo menor dividido pela área do polígono que está no círculo maior. E aí eu quero observar o seguinte. Como este C representa a área do círculo que circunscreve este polígono, então este C é maior do que esta área. Para eu manter a proporção, este D, então, precisa ser maior do que esta área. Donde o D, então, é maior que a área de EKZ lambda H θ NE. Só que perceba o seguinte. Do jeito que eu construí este polígono em particular, o que nós sabemos? Que a área que está no círculo e não está no polígono é menor do que D. Logo, a área deste polígono tem que ser maior do que D, tendo em vista que D é menor do que a área do círculo que circunscreve este polígono. Portanto, ao chegar aqui, eu tenho um absurdo. Analogamente, se eu faço D maior do que a área do círculo maior, eu também vou ter o mesmo problema. Logo, a única possibilidade é que este D é exatamente igual à área do círculo maior. E isso então encerraria esta demonstração. Então perceba que o método da exaustão nos permite compreender a relação entre elementos de um círculo e sua área. E é justamente isso que vai ser a sementinha da fórmula para a área do círculo que nós temos hoje. Um outro fato a respeito de razões que é necessário reforçar é que Euclides considerava razões somente entre grandezas com mesma unidade de medida. Portanto, se você pensa em algo como densidade, que é a divisão de massa por volume, esta divisão, esta razão, Euclides não conhecia. Porque quando eu penso na massa, ela tem uma unidade e o volume tem outra unidade. Então, se eu estiver trabalhando com unidades diferentes, a razão entre essas grandezas não era conhecida por Euclides. E justamente por isso, as razões eram adimensionais. Porque no fundo eu estaria fazendo a divisão de uma grandeza com uma unidade de medida x por outra grandeza com a mesma unidade de medida x. E na hora que eu divido, eu tenho então uma razão adimensional. Ainda não se pensava em operações com razões como se elas fossem frações, muito embora Euclides apontasse propriedades nesse sentido. Por exemplo, ele demonstrou que se eu tenho essa igualdade de razões,
Então, essa também vale. E perceba que se eu estiver trabalhando com essa razão como uma fração, isso é imediato. Porque olha só, quando eu tenho A mais E sobre B, isso é equivalente a AB mais E sobre B. Mas A sobre B é C sobre D. E E sobre B é F sobre D. E, portanto, isso me daria C mais F sobre D. Então perceba, se eu trabalho pensando em frações, é imediato. Euclides não pensava nisso como se fossem frações. Portanto, ele provou propriedades imediatas, mas com um pouco mais de trabalho. Ainda, Euclides definiu que a razão A sobre C é o dobro, ou o quadrado, da razão A sobre B, se B for a média geométrica ou média proporcional entre A e C. Da mesma forma, ele definiu o triplo ou o cúplo da razão A sobre B como sendo a razão A sobre D se D for parte da solução das duas médias geométricas. Ou seja, eu estou trabalhando com cubos inteiros e o D é uma das duas médias geométricas que existem entre cubos inteiros. Essas definições em particular envolviam construções geométricas através de linhas. E é justamente por isso que não se via essas coisas como se fossem números. Eudóxio e Platão não eram íntimos. Contudo, nós sabemos que alguns estudantes da academia que tinham interesses científicos se aproximaram de Eudóxio. Portanto, nós estamos aqui citando a geometria eudoxiana porque, em certa medida, ela foi influenciada pelos escritos de Platão. O segundo matemático que eu desejo abordar nesse vídeo é Aristóteles. Platão morreu em 347 a.C., cerca de 40 anos depois da fundação da academia. Seu lugar enquanto expoente estudioso foi ocupado por Aristóteles, cerca de 10 anos depois. Ele era aluno de Platão e foi tutor de Alexandre o Grande. Em 335 a.C., ele fundou a sua própria escola, o Liceu, nas colinas de Atenas, e passou 12 anos realizando diversos estudos. E em 322 a.C., Alexandre o Grande, o imperador macedônio, morreu e, por conseguinte, Aristóteles foi perseguido pelos atenienses que se voltaram contra os amigos de Alexandre o Grande que havia falecido. Embora ele tenha escapado da perseguição ateniense, ele veio a falecer daquele ano mesmo. Da mesma forma que Platão, Aristóteles foi um generalista. A organização lógica da ciência que utilizamos atualmente foi descrita por Aristóteles. Portanto, é muito comum nós lermos em vários livros coisas como lógica aristotélica. Ele analisou a natureza da razão e apresentou várias formas de fazer inferências, bem como maneiras válidas de argumentação. No livro 1 de Prior Analytics, ele descreveu como organizar o estudo de objeto, especificando uma coisa muito importante que nós usamos hoje, que é o silogismo. O silogismo é um raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições, que são as premissas, das quais se obtém por inferência uma terceira, que é a conclusão. É a ideia do eu elenco hipóteses e a partir dessas hipóteses eu concluo uma tese. Um exemplo clássico de silogismo. Eu posso pegar duas premissas. Os homens são mortais e os gregos são homens. Logo, os gregos são mortais. Então, esta maneira de você demonstrar o fato, utilizando hipótese e tese, e a forma pela qual você liga a hipótese na tese, de maneira que seja válida a argumentação, foi toda concebida por Aristóteles. E nós utilizamos essa lógica até hoje. No livro 2 do mesmo tratado, Prior Analytics, ele indica o erro lógico de apelar à tese para demonstrá-la. Uma frase que indica este erro lógico. Como eu não estou mentindo, claro que eu estou dizendo a verdade. E perceba que este erro é bastante sutil para você pegar. Porque, lendo a frase à primeira vista, parece que ela está absolutamente correta. Mas veja bem, qual é a tese desta frase? Eu estou dizendo a verdade. E qual é a premissa? Eu não estou mentindo, mas isso é equivalente a dizer que eu estou dizendo a verdade. Então a premissa da frase é eu estou dizendo a verdade. E a tese? Eu estou dizendo a verdade. Então perceba, a minha tese é exatamente a premissa. Então esta frase possui um erro lógico em si.
E isso é muito importante ser destacado, porque ao longo da história da matemática, muitas vezes nos deparamos com demonstrações que fazem esse tipo de apelo. Eu vou utilizar aquilo que eu quero provar como hipótese para chegar no resultado. Então, para introduzir essa ideia de que há um erro lógico em você utilizar aquilo que você quer provar como hipótese, ele considerou a seguinte afirmação: duas retas perpendiculares à mesma reta são paralelas. Hoje, a existência de retas paralelas é considerado um dos postulados de Euclides. E aí você tem uma equivalência com o teorema do ângulo externo na seguinte medida: se eu assumo que as retas paralelas existem, então eu provo o teorema do ângulo externo. Se eu assumo o teorema do ângulo externo como verdadeiro sem prova nenhuma, dali eu provo a existência das retas paralelas. O que Aristóteles sabia até então é que a existência das retas paralelas não vem da definição de reta, não vem da definição de círculo e não vem da definição de ângulo. E aí tinha uma ideia de senso comum que é a seguinte: imagine que eu tenho uma reta R e aí eu tenho duas retas, a primeira S e a segunda uma reta T, e elas vão se encontrar num ponto P. E, em particular, essas duas retas são perpendiculares à reta R. Então, o senso comum diria o seguinte: para manter essa espécie de curvatura, elas teriam que se encontrar do outro lado da reta R, meio como se fosse um espelho, num pontinho aqui que eu vou chamar de Q. Na realidade, é exatamente isso que acontece, e quem provou isso foi Cláudio Ptolomeu. A partir desta aferição, ele concluiu então que duas retas perpendiculares a uma terceira não podem se encontrar nunca, e portanto duas retas perpendiculares a uma terceira são paralelas. Aristóteles, ao olhar para este raciocínio, indicou onde é que estava o erro. Porque veja, o que se deseja provar? Retas paralelas existem. Qual é a proposta para provar isso? Eu vou pegar uma reta R e vou pegar duas retas ST que são perpendiculares à reta R. Então, se essas retas se encontrarem num ponto, no pontinho que eu estou chamando de P, Ptolomeu provou que elas vão se encontrar num ponto Q, e portanto elas fechariam uma área. Como isso não pode acontecer nunca, então essas retas, necessariamente, elas não vão se encontrar em ponto nenhum e portanto seriam paralelas. O grande problema, segundo a lógica aristotélica, é que no momento em que eu rejeito a ideia de que duas retas possam fechar uma área entre si, eu estou assumindo então que duas retas ou podem se encontrar somente num ponto ou não se encontram em ponto nenhum. Mas isso é precisamente assumir a existência das retas paralelas. Então eu estou assumindo a existência das retas paralelas para, no meio da minha argumentação, provar que elas existem. Então, como é que para provar a existência das retas paralelas, eu pego como hipótese a existência das retas paralelas? É aí que está o erro lógico, segundo Aristóteles. E este erro não foi feito só por Cláudio Ptolomeu. Euclides, por exemplo, lidou com essa situação ao supor que duas retas paralelas não contêm uma área. Estranhamente, na hora que ele vai demonstrar o teorema do ângulo externo, e aí eu vou apresentar a forma como ele demonstrou, ele vai precisar desta ideia que define as retas paralelas. Só que Euclides usa o teorema do ângulo externo para provar a existência das paralelas. Então perceba novamente, Euclides assume que as retas paralelas existem. Com esta hipótese, ele prova o teorema do ângulo externo, e aí com o teorema do ângulo externo ele prova que as retas paralelas existem. Mas aí não faz sentido, porque o teorema do ângulo externo, para funcionar, você já está assumindo que as retas paralelas existem. E vejamos então por que isso acontece. E hoje nós dizemos que há uma equivalência. Ou eu assumo que as retas paralelas existem, ou eu assumo que o teorema do ângulo externo é um axioma. Então vamos observar como é que se prova o teorema do ângulo externo. E aqui eu vou pegar a versão euclidiana, ou seja, a versão que Euclides apresentou. E aí, à medida que eu for desenhando, eu vou explicando o que é que está sendo feito. Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Eu vou pegar aqui um triângulo que eu vou indicar por AB gama. Então deixe-me desenhar este triângulo.
Então aqui está o meu triângulo A, B e gama. Aí a minha ideia é estender o lado B gama até um ponto delta. E, portanto, aqui então eu teria o meu ângulo externo. Agora, o que eu irei fazer é o seguinte. Eu vou pegar o ponto médio de A gama. Então, vou chamar esse ponto médio aqui de E. É o ponto médio de A gama. E aí, eu vou achar um ponto Z aqui no plano de que forma? Eu vou considerar a reta B e vou fazer o prolongamento desta reta até encontrar um ponto Z, de maneira que a distância entre E e Z seja a mesma de A até E. Isto é perfeitamente possível, é o problema da convergência necessário para a trissecção do ângulo. Agora eu vou então fechar outro triângulo, neste caso o triângulo BZ gama. Então está aqui fechado o triângulo. O que eu quero observar agora é o seguinte. Este ângulo tem o mesmo tamanho que esse, que são ângulos opostos pelo vértice. E perceba, como B e gama estão na mesma reta, se eu fizer a reflexão de maneira a colocar B exatamente sobre gama, para não perder esse ângulo, eu acabo mostrando que AE tem o mesmo tamanho de E gama, porque E é ponto médio, mas mais ainda, E gama tem o mesmo tamanho de EB. E, portanto, o que eu estou concluindo aqui é que o triângulo ABE acaba sendo congruente ao triângulo gama EZ. Então, eu só vou registrar isso. O triângulo ABE é congruente ao triângulo gama Z. E isso sai do caso lado, ângulo, lado, quando eu estou analisando para provar que são semelhantes, e aí eu vou observar o coeficiente de proporcionalidade. Como os lados são iguais, esse coeficiente é 1. Agora, tendo visto que esses triângulos são congruentes, seus ângulos são iguais. Então daqui eu concluo que BA gama tem o mesmo tamanho que E gama Z. Então, para registrar, o ângulo B a gama tem o mesmo tamanho que E gama Z. Mas perceba que este ângulo em particular é menor que o ângulo E gama delta. Ou seja, este ângulo é menor que o ângulo externo. A segunda coisa que deve ser observada é que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então perceba, na hora que eu somo o ângulo BA gama com o ângulo A gama B mais o ângulo gama BA, isso dá 180 graus. Mas perceba que 180 graus vai ser o ângulo A gama B, que é este pedacinho, mais o ângulo E gama Z, que é equivalente a B a E, ou ainda B a gama, mais, e por fim o ângulo Z gama delta. E aí perceba, então, este ângulo acaba sendo eliminado com isso na equação, este ângulo acaba sendo eliminado com isso na equação, e, portanto, o ângulo gama BA, que seria exatamente este segundo ângulo interno, que não está adjacente, ele é igual ao ângulo Z gama delta, que é menor do que o ângulo externo. Portanto, o ângulo externo de um triângulo é maior que os outros dois ângulos não adjacentes a ele. E aí Euclides provou este teorema, que é o teorema do ângulo externo. O grande problema aqui é que eu estou partindo do pressuposto que os pontos E e Z estão do mesmo lado da reta B delta. Se eles não estivessem, eu teria um problema. Para ficar mais clara essa ideia, então imagine que a gente fosse demonstrar o teorema. Então aqui eu teria o lado B gama
Cá em cima, eu estaria definindo o ponto A. Então, eu fecharia o meu triângulo, estenderia essa reta até um ponto delta, pegaria o ponto médio de A', consideraria a reta BE e faria o prolongamento desse segmento de reta até o ponto Z. Imagine que o ponto Z, por alguma razão, estivesse aqui embaixo. Então, na hora que eu considerasse esse prolongamento, eu teria que a reta BZ intersectaria a reta Bδ no ponto H. E, portanto, as retas BZ e Bδ fechariam uma área, e isso seria um absurdo. Só que isto só é absurdo porque eu estou admitindo que duas retas podem se encontrar em no máximo um ponto, ou seja, porque eu estou admitindo já a existência das retas paralelas. Perceba que isso é facilmente verificável, essa impossibilidade de fechamento de área, quando eu estou trabalhando com triângulos pequenos que eu posso desenhar. Mas para triângulos grandes não havia nenhuma garantia de que isso acontecesse. Portanto, no teorema do ângulo externo, para que ele funcione, eu já estou assumindo que as retas paralelas existem. Logo, eu não posso usar esse teorema para provar a existência das retas paralelas, porque nele eu já estou assumindo que elas existem. O fato dos gregos procurarem demonstrar a existência das retas paralelas é motivado pelo fato de que os gregos não conheciam o infinito. Então, eles entendiam que duas retas tinham começo e tinham fim. Portanto, seria muito mais fácil analisar se essas retas poderiam se encontrar num ponto em um determinado momento. Muito embora pareça bastante intuitivo imaginar que retas no infinito não vão se encontrar em ponto nenhum, que é possível pensar nisso. O postulado das paralelas, cujo resultado é equivalente ao teorema do ângulo externo, é um exemplo de como parte da matemática precisou se desenvolver a partir de premissas intuitivas. Nem tudo no desenvolvimento da matemática foi provado. Algumas coisas intuitivas foram aceitas sem demonstração nenhuma, que é o que nós chamamos atualmente de axiomas. Contudo, nós devemos ressaltar que, embora Aristóteles colocasse em xeque a geometria euclidiana, isso não significa que Aristóteles estava querendo inventar algum tipo de geometria. Na realidade, as geometrias não euclidianas só iriam aparecer a partir da tentativa de adaptar os pressupostos de Euclides a outros objetos espaciais. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!